Hoje aqui no Imóvel Class TV estamos falando sobre sustentabilidade na construção com o arquiteto e urbanista Maurício Aires Torres, que é doutor em engenharia civil e sócio-diretor da Sustentativa Sustentabilidade e Eficiência na Edificação. Maurício, os empreendedores, os construtores já estão em busca de um prédio sustentável? Vamos falar um pouquinho assim do Rio Grande do Sul ou do Brasil. E quando é que inicia o trabalho de vocês que são especializados nisso? Eu acho que os empreendedores brasileiros já estão atentando para essa questão da sustentabilidade e eficiência energética. Eles estão buscando, obviamente, aquilo que agrega valor à marca, ao mesmo tempo em que consegue ser mais, ou seja, atingir níveis de sustentabilidade e eficiência. São as certificações de sustentabilidade e eficiência energética. Que já existem nesse setor. Que já existem. Né? Então, no Brasil, nós temos hoje bastante, ou seja, em crescimento, bastante rápido a certificação LEED, que é uma certificação americana, eu diria que seria a mais usada em todo o mundo. Ela ainda, o molde dela ainda é para requerimentos americanos, mas ele é de uma fácil implementação e por isso se difundiu de uma maneira bastante rápida. Nós temos a Aqua, que é a alta qualidade ambiental, que foi trazida da França pela Fundação Vanzolini e que sofreu uma tropicalização, ou seja, os requerimentos passaram por uma adaptação à realidade nacional. Nós temos um projeto desenvolvido pela Eletrobras, que é o Procel Edifica, que seria uma certificação de eficiência energética para as edificações nos moldes do que aquilo que a gente já viu nos eletrodomésticos. Então, a gente tem um fogão que tem ali a classificação A, B ou C, ou ar-condicionado. A mesma classificação, essa de A, B, C, D e E, existe para edificações agora, que é o Procel Edifica. E a questão toda vai mudar dentro do setor, porque a partir do ano que vem entra uma norma que estabelece alguns critérios básicos que têm a ver com isso, né? Correto. Eu diria que esse seria um grande marco no mercado da construção civil. Essa norma já era para ter entrado em vigor, ela ficou esperando um tempo para adaptação no mercado e se ela entrar em vigor agora em 2013, será um ganho para todos os compradores, inquilinos de imóveis, porque ela garante qualidade mínima na edificação para vários requisitos. Por exemplo, a gente está cansado de entrar na casa de alguém ou na nossa própria casa e vem da rua no verão, entra na sala e diz, mas que calor que está aqui dentro, está mais quente do que está lá fora. E muitas vezes isso é verdade, não é só a sensação, ou está no quarto à noite e está mais quente ali dentro do que está lá fora. Ou seja, essa norma, NBR 15575, que se chama norma de desempenho, que é a grande tendência mundial das normativas, ela exige qualidades mínimas. Então, nessa parte de temperatura, ela vai exigir que a temperatura interna, numa área de permanência prolongada, como uma sala de estar de uma casa, um apartamento, não ultrapasse a temperatura externa. Isso para garantir a classificação dela como mínima. Então, o construtor vai ter que fazer uma série de adaptações no projeto, né? Eu imagino que de posição solar, abertura, fachada. Exatamente. Isso. Tipo de vidro utilizado, revestimentos, isolamento térmico, um cuidado bastante grande com orientação solar. Tudo isso para garantir condições mínimas de habitabilidade e qualidade. E a consequência direta para o comprador, só nesse aspecto, é que ele vai economizar em ar-condicionado. Exatamente. Provavelmente energia por causa da iluminação. Exatamente, entram todos esses fatores. Ou seja, hoje em dia, além de a gente vai passar a escolher nossos imóveis para alugar ou para comprar, além de pensar na área, na localização, nos materiais de acabamento, se tem 3 suítes, 2 suítes, nós vamos pensar também, levar em conta a classificação de qualidade de acordo com a normativa. Então, quanto que vale o aluguel de um apartamento que tem a classificação mínima na questão de temperatura ou aquele que tem uma classificação superior? Interessante, hein? Bastante interessante. Eu acho que é um grande passo, a gente espera, todo mundo espera que isso aí realmente ande agora em 2013, além de ser uma grande oportunidade para todos, para todo o mercado da construção civil. Tá certo. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o Maurício Aires Torres, que é arquiteto e urbanista e doutor em engenharia civil.
Em um projeto arquitetônico, também é preciso levar em conta um fator invisível, o som, ou melhor, os ruídos. E existem profissionais especializados em diminuir o barulho nos ambientes. Eu costumo dizer, não só no caráter de imóveis, mas no âmbito de shoppings e de lojas, que um projeto de arquitetura também é um projeto acústico. E é natural que as pessoas se ocupem muito no aspecto visual, ou seja, um caráter mais de decoração e tem outras prioridades. E esquecem, às vezes, da questão som. Total. Acontece que o som, à medida que você se muda para um apartamento, o som ele vai estar presente 100%. Mas quando a gente fala em som, a gente está falando de som externo, som da rua que invade o imóvel ou tem mais? Na verdade, é um composto de sons que são emitidos do andar de cima, por exemplo, né, do salto de uma mulher caminhando naquele piso. Por uma questão de rentabilidade, as construtoras acabam utilizando um material de construção mais simples, né? Então mais leve. E isso tem um ônus e tem um bônus. Então o ônus é justamente a questão do ruído. A gente está falando de vários ruídos, que são ruídos emitidos pelos eletrodomésticos. Dependendo do número de pessoas que convivem nesse apartamento, a própria reverberação, né, a fala dessas pessoas, o nível de ruído emitido por elas também pode ser considerável. Isso a gente percebe muito nos restaurantes, né? Os restaurantes as pessoas começam a falar, cada um fala mais alto que o outro e às vezes com um barulho horrível, né, Paulo? Isso acontece também, né? É bem isso, né? Então, isso não só em restaurantes, mas em shoppings também. O que acontece é que, à medida que eu estou conversando com você, existe um casal, por exemplo, ao lado, conversando mais alto do que a gente, a tendência é que, para eu me tornar inteligível, eu comece a falar mais alto. E como é que a gente resolve isso, Paulo? Então, o que acontece, como eu falei no início, que todo projeto de arquitetura, ele também deve ser um projeto acústico. Então, é interessante mapear exatamente quais são essas fontes de ruído e, a partir disso, começar a planejar um isolamento acústico. Tem vários tipos de materiais, né? Dentre eles um isolamento com lã de vidro, né? As pessoas, por exemplo, se ocupam muito na parte estética do gesso. Mas se elas se derem conta de que por dentro daquele gesso elas podem colocar um material como lã de vidro, por exemplo, que vai fazer com que os ruídos emitidos no andar de cima, por exemplo, no apartamento de cima, sejam significativamente reduzidos. O próprio fato de colocar um vidro duplo, por exemplo, principalmente em apartamentos que ficam próximos a grandes vias e, consequentemente, espaços muito ruidosos, também é recomendado. Será que o seu espaço merece música? Será que não é elementos naturais ou sons que não são precisamente música? Um aeroporto em Londres adotou uma atmosfera natural de pássaros específicos de uma região para justamente tornar o ambiente mais agradável e trazer o aspecto de segurança para aquele espaço. Antigamente, por exemplo, quando os pássaros cantavam, significava que não existia predadores ao redor. O resultado foi ótimo, foi um aumento de 13% a 14% nas vendas desse espaço comercial do aeroporto, que era essa. Potencializar o consumo através do som? Você pode potencializar o consumo através do som. E o que eu indico para as pessoas, e seja elas a proprietária de um apartamento, ou de uma loja, ou de um shopping, é que antes de promover mais som, a pessoa faça uma desconstrução sonora do seu espaço e comece a perceber exatamente onde são esses pontos falhos. Imóvel Class. Na web ou em revista, a melhor maneira de encontrar o seu imóvel. Mais de 100 mil ofertas, notícias do mercado imobiliário, fácil navegação. Acesse www.imovelclass.com.br.